Então tá, pessoal, nós vamos começar mais uma aula de projetos digitais e nessa aula nós vamos falar do MIPS. Então essa é a primeira aula de um conjunto de aulas que nós vamos falar do MIPS. Tá? Então nós vamos trabalhar falando sobre o conjunto de instruções dele, ou seja, a gente vai começar de uma abstração alto nível de um processador e aí a gente vai baixando essa abstração até entender como que o processador funciona no circuito dele. Tá? Então, a gente vai começar falando de quais instruções esse processador, que é o processador MIPS, ele suporta. Tá? Então, qual o conjunto de instruções? Então, vão ser algumas aulas falando disso daí. Opa, maravilha. Então, assim, nós temos alguns princípios quando a gente está falando de um projeto de um processador, né? Ou a arquitetura de um processador. A gente já vai ficando mais habitual a chamar esse projeto de processador da arquitetura dele. Tá? Então, um dos primeiros princípios é, se o meu processador for bastante simples, ou as minhas instruções forem muito simples, isso favorece a regularidade do circuito. Né? Então, assim, eu quero instruções bem simples, assim meu circuito é bem regular, tem poucos casos difíceis de serem tratados. Tá? O segundo princípio que a gente costuma trabalhar em arquitetura de computadores, né, é quanto menor, mais rápido. Quase sempre isso é verdade. Tá? Então, a gente quer um processador bem pequeno para ele ser mais rápido. Né? Então, isso vai impactar no conjunto de instruções que esse processador terá. Tá? Quanto menos instruções, ele vai ser menor, ele vai ser mais simples. E ele tende a ser mais rápido. Que mais? Um bom projeto demanda compromissos. Né? Então, a gente costuma brincar dizendo que em projetos de processadores o cobertor é curto. Tá? Então, se você puxa ali para se cobrir um pouquinho mais, né? Hoje que está um dia frio, né? Você puxa ali para se cobrir um pouquinho, os pés vão ficar de fora. Puxa para cobrir o pé, a cabeça fica de fora. E assim por diante. Tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer assim, que se eu quero um processador rápido, provavelmente ele vai gastar mais energia. Provavelmente ele vai gastar mais área. Tá? Se eu quero um processador com pouca área, provavelmente ele vai ser mais lento. Tá? E talvez ele vai consumir menos energia. Então, tem ali alguns compromissos, né, no nosso projeto que a gente vai ter que fazer na hora de pensar no processador. Tá? E quando a gente quer... Então, assim, vai ser muito difícil a gente conseguir algo do tipo, é muito rápido, consome pouca energia, é muito pequeno. Tá? Sempre um desses parâmetros ele vai ficar meio ruim. Tá? E o quarto princípio é bem interessante, que é assim, o caso comum tem que ser muito rápido. O que é o caso comum? O caso comum é assim, pensa num programa que vocês já escreveram várias vezes na vida. Né? Percorrer um vetor. Percorrer um vetor é um programa que todo mundo escreve. Fazer um laço de repetição. É um caso bem comum, ter um laço de repetição, contando de 0 até algum número. Né? Esses casos eles têm que ser muito rápidos. Por quê? Se esses casos comuns forem bem rápidos, os programas comuns vão ser rápidos. Tá? Então, assim, nós não queremos comprometer o caso comum. Né? O caso comum ele tem que ser executado rapidamente. Tá? A gente vai falar mais disso quando a gente estiver vendo a arquitetura de fato, tá? Mas é interessante a gente já começar a ter esse pensamento, né? Depois da gente ter visto tantos circuitos diferentes. Joia. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o modelo de von Neumann. Tá? O modelo de von Neumann é um modelo teórico, vamos dizer assim, tá? De um computador de propósito geral. Né? E ele foi proposto lá em 1945. E a ideia do John von Neumann, né, era o seguinte, era um processador, né? Eu vou fazer um sistema que ele vai contar com alguns subcircuitos. E ele pensou assim, o mais simples é se ele tiver 3 subcircuitos.
o processador, a memória e os sistemas de entrada e saída. Então aqui a gente pode falar, esse daqui seria o CPU, ou seja, a unidade de processamento central. Nós vamos ter uma unidade que é a de armazenamento, que seria a memória, tá? E uma entrada de entrada e saída, input, output. Tá? Legal. E claro, esses camaradas aqui não faz sentido se eles não estiverem conectados entre si. Então vai ter uma interconexão entre esses componentes aqui. Então, assim, resumindo, o resumo do resumo do resumo, né? Lá em 1945, o John von Neumann teve essa ideia. Olha, eu consigo fazer um computador de propósito geral se eu tiver o CPU, a memória e a entrada e saída. E o que ele previa? Ele previa, assim, que aqui na memória ia ter instruções e também teria dados do meu programa, tá? E essas instruções e dados viriam para o processador e o processador faria a operação, por exemplo, uma subtração. O resultado da subtração voltaria para a memória. Tá? Então, teria essa realimentação aqui durante a execução do programa e, eventualmente, a instrução viria para o CPU e o CPU daria algum comando para entrada e saída. Tá? Então, isso é super interessante, né? Porque esse camarada, lá em 1945, ele definiu qual que é a arquitetura básica de um processador que a gente usa até hoje em dia, tá? Então, assim, mas, professor, está muito abstrato. Tudo bem, a gente vai chegar lá, tá? Para a gente começar a analisar uma arquitetura de um processador real, a gente tem que começar de alguma arquitetura mais simples, né? Não adianta a gente falar assim, tudo bem, a gente vai pegar e nas próximas 20 aulas nós vamos falar sobre a arquitetura Intel, né? Bom, isso daí talvez 20 aulas vai ser pouco para a gente entender aquela arquitetura, tá? Então, vamos começar de algo mais simples, tá? E uma arquitetura mais simples tem várias, né? A gente poderia escolher a ARM, né? Nós podemos escolher o MIPS, ou a gente pode escolher ainda o RISC-V. O RISC-V é uma arquitetura bem recente, super interessante, tá? Tá na moda hoje em dia, RISC-V, tá? Todas elas serviriam bem para a gente começar um estudo de arquitetura, tá? Mas nós vamos começar com o MIPS, ele é o mais tradicional, tá? E ele surge do ambiente acadêmico, então ele é bem interessante por isso. O RISC-V ele é mais atual, tá? Ele foi lançado recentemente, tá? Talvez mais para frente a gente possa falar do RISC-V, tá? Então, maravilha. Avançando um pouquinho, então a gente vai falar do MIPS, tá? E o MIPS, ele é uma sigla que ele é meio complexa, né? Ele fala assim que MIPS, né, significa microprocessador sem estágios intertravados de pipeline. Então, se você falou assim, olha, não entendi nada, tudo bem, bem-vindo ao clube, tá bom? E de verdade a gente não precisa se ater a essa sigla agora, tá? Mas o MIPS ele surge de um grupo, né, de pesquisadores liderado pelo John Hennessy, né, em Stanford. E o Hennessy viu, né, que olha, isso daqui parece que é muito interessante, que isso daqui dá para ganhar dinheiro em cima disso. E ele fundou uma empresa chamada MIPS Computer Systems, lá em 84. Tá? Então, olha só, o primeiro projeto, né, um dos primeiros projetos de processador de propósito geral é lançado lá em 45, em 84 a gente tem o MIPS, que é um processador bem simples. Antes de 84, tinha outros processadores? Sim, tinha outros processadores, tá? Mas esse daqui é interessante. Ele é lançado lá em Stanford, né? E um pouco antes, em Berkeley, o David Patterson, né, que é um colega ali do John Hennessy, ele em Berkeley, ele lança um outro processador também. Só que não virou um produto, não virou uma empresa. Tá? E essa arquitetura é uma arquitetura chamada de RISC.
que significa uma arquitetura RISC? É um conjunto... Ele é um conjunto de instruções reduzido, tá? Então, é um computador que tem um conjunto de instruções reduzido, tá? Então, Reduced Instruction Set Computer, tá? E ele é uma arquitetura 32 bits. O que significa ser uma arquitetura 32 bits? Significa, assim, que dentro do circuito do processador, a quantidade de bits que os circuitos vão trocar é 32 bits. Essa é a quantidade padrão de bits. Então, quando eu escrever uma instrução, essa instrução deve ter, no máximo, 32 bits. Tá? Quando eu vou ler um dado da memória, por padrão, eu vou ler 32 bits. Tá? E se você está fazendo algumas contas aí de cabeça, né, 32 bits seriam 4 bytes. Tá? Então, vai ter o byte 0, o byte 1, o byte 2 e o byte 3. Tá? Então, 32 bits é tudo que a gente vai ter aqui. Tá? Então, alguém já pode fazer a pergunta, né? Então, quantas instruções diferentes eu poderia ter? Né? Vamos supor que eu vou usar só um pedacinho da instrução toda para guardar qual a função que vai ser executada, qual a fx. Né? Porque eu vou depois dizer qual registrador que eu vou usar, qual registrador eu vou guardar. Então, se eu usar 1 byte apenas para dizer a função, então seria 2 na oitava. Tá? Essa daqui seria, nesse exemplo aqui, a quantidade de instruções. Tá? Mas o MIPS ele é diferente disso. Tá? Mas só para a gente começar a se aproximar, né, levar o nosso cérebro para essa forma de pensar. Tá? Então tá, então o MIPS é o nome de uma empresa também, e é o nome de uma arquitetura, né? Ou seja, o que significa ele ser o nome de uma arquitetura? Ele é um nome de uma ISA, ele é o nome de um conjunto de instruções de uma arquitetura. Então, instruction, set é conjunto, architecture. Tá? Então, conjunto de instruções de uma arquitetura chamada MIPS. Tá? Então, é isso que a gente vai estudar aqui. Maravilha. Então, vamos avançando um pouquinho mais. Então, um processador MIPS, ele tem basicamente alguns componentes principais e algumas etapas principais quando ele está executando um programa. Tá? Então, olha só que interessante. Von Neumann tinha dito, né, olha, um processador genérico, ele vai ter ali o quê? Ele vai ter a parte de... Deixa eu tentar escrever aqui. Ele vai ter a parte do CPU, ele vai ter a parte de memória, e ele vai ter a parte de entrada e saída. Tá? Então, o que nós temos aqui nesse MIPS, tá? É basicamente o seguinte, nós temos o CPU e a memória. Tá? Então, a gente vai ver que temos uma memória que está com as instruções e uma memória que está com os dados. Daria para fazer só com uma memória, sem ser duas, a de instruções e dados, tranquilamente. Tá? A gente vai separar aqui para facilitar o entendimento. Tá? E entrada e saída, professor, como que a gente faz para imprimir na tela? Como que a gente faz para mandar um arquivo pela rede? Como que a gente faz, né? Então, basicamente, a memória e o dispositivo de entrada e saída, o teclado, o mouse, o monitor, a placa de rede, eles vão se falar. E o CPU vai escrever na memória e a memória vai mandar instruções e dados para o CPU. Tá? Então, basicamente, vai ser, né, uma vista assim, bem alto nível, vai ser isso que vai acontecer aqui. Tá? Então, olha só que interessante. Se eu quero que o CPU fale, olha, memória, me dá uma instrução aí. Eu preciso dizer para a memória qual instrução eu quero. Então, eu preciso de um ponteiro para a instrução. Né? Ponteiro para a instrução. Instruction pointer. Tá?
Alguns professores, alguns livros, eles chamam de PC, que é o contador de programa. Então, imagina que um programa ele tem várias instruções e eu vou contando qual instrução que eu estou. Eu estou na instrução 18ª. Agora eu quero a 19ª. Agora eu quero a 20ª. E assim por diante. Tá? Então, basicamente, eu vou ter o quê? Um registrador aqui. Esse registrador, ele tem 32 bits, né? Então, eu estou fornecendo um endereço de 32 bits para a memória. E o que a memória me devolve? 32 bits, que é uma instrução. Tá? Então, olha só que interface simples, né? O processador, a cada ciclo, cada batida do relógio, ele pega e dá um endereço para a memória. A memória pega e dá uma instrução para o processador. E depois o processador pode fazer alguma coisa com aquilo. Então, o que o processador tem que fazer? Ele tem que fazer, basicamente, mais um aqui. Ó. Então, ele começa da instrução 0, aí ele vai mais um. Pega a instrução 1, pega a instrução 2, pega a instrução 3 e assim por diante. Tá? Então, você já começa a imaginar, então aquele código que eu escrevi lá em Pascal ou em linguagem C, né? O processador ele tem um contador interno e um registrador, né? Que ele vai indo para o próximo elemento, próxima instrução, próxima instrução, próxima instrução. O nome desse registrador que armazena o endereço da instrução é ponteiro de instrução, ou também conhecido como contador de programa. Tá? Então, vocês vão ver algum material escrito PC, alguns materiais vão estar escrito IP. Tá? Eu vou evitar usar o nome IP, porque IP tem a questão da rede, né? Tem o TCP/IP, e não tem nada a ver com aquela coisa da rede. Tá? Muito bem. O que a memória tem que fazer? A memória nada mais é do que uma tabela, como a gente viu. A memória ela vai fornecendo o dado que tiver naquele endereço que está sendo apontado. Eu espero que aqueles endereços sejam de instruções. Se não for de instrução, a gente vai ter um problema. Tá? Mas vamos supor que as nuvens são de algodão doce e tudo vai dar certo. Tá? Maravilha. Então, depois de eu pegar uma instrução, interessante, né? O que a gente acabou de fazer foi uma etapa muito importante, que é a busca de instruções. Né? Então, a gente acabou de fazer a busca de instruções, ou entender como ela vai funcionar no MIPS. Tá? O próximo passo é a decodificação da instrução e execução da instrução. Tá? E, basicamente, o que eu tenho que fazer aqui é algo muito simples. Olha só, vamos supor que eu obtive 32 bits. Vamos supor que, sei lá, os 8 bits, vou colocar assim, os 6 bits mais significativos, tá? Esses 6 bits aqui, mais significativos, eles dizem qual operação que vai ser executada, se é uma soma, se é uma subtração, se é uma multiplicação, ou se é um AND, ou se é uma divisão, ou se é um OR, e assim por diante. Tá? Então, eu pego esses 6 bits, eu posso olhar numa tabela. Né? Então, olho numa tabela, que instrução que é essa? Se tiver escrito 0, então a instrução é de soma. Se tiver escrito 1, então a instrução é de subtração, e assim por diante. Tá? Simplificando, é isso que vai acontecer. Daqui a pouco a gente vai complicar isso, tá? Mas simplificando é isso que vai acontecer. Então, eu pego alguns bits, e o que eu faço com esses bits? Eu envio para a ULA, para a unidade lógica aritmética. Então, aqui vamos colocar 6 bits. Tá? Maravilha. E o restante, professor? E o restante dos bits? O que você vai fazer com eles? Olha, então eu vou pegar outras 3 partes da minha instrução e eu vou fazer o seguinte. Uma parte da instrução vai ter qual que é o operando A. O operando A é a primeira entrada da ULA. Então, ele vai dizer assim,
Vamos supor que está escrito 7 aqui dentro desses bits. Se tiver escrito 7, quer dizer que eu vou pegar o registrador 7 e mandar para essa porta A. O registrador número 7. Tá? Então, deixa eu desenhar um R aqui. O R7. Tá? Vamos supor que aqui seja o registrador B. Vamos supor que aqui está escrito 8. Então, eu vou pegar o registrador 8 e vou colocar aqui, na segunda entrada da ULA. E vamos supor que aqui seja o registrador C. Então, e vamos supor que aqui está escrito 13, 13º. Então, eu vou pegar o registrador 13º. E o registrador 13º vai ser o que vai receber o resultado da operação feita na ULA. Tá? Então, basicamente, a gente fez o quê? Quando a gente quebrou e pegou 6 fios, mandou para a ULA, pegou tantos fios, mandamos para outros 6 fios, vamos supor, né? Ou 5 fios, a gente mandou para a saída da ULA, para a entrada da ULA, para outra entrada da ULA, e depois para o registrador que vai ser escrito. Essa divisão de fios é o que a gente chama de decodificar a instrução. Tá? Ou seja, a gente pegou a instrução, que era um conjunto de bits, e a gente falou, esses tantos bits são para fazer tal coisa, tantos bits para fazer tal coisa, tantos bits para fazer outra coisa. E assim por diante. Maravilha. A execução é a parte mais fácil, é a parte da execução na ULA. Né? Então, a gente já viu como que funciona a ULA. A ULA nada mais é do que um multiplexador que faz várias operações lá dentro e depois você escolhe pelo multiplexador qual operação vai ser a saída. Então, o seletor desse multiplexador é a instrução. É o que a gente chama de código de operação. Né? Código de operação. Ou, para os íntimos, upcode. Então, temos aqui uma tela farta, né? Um conjunto farto de novidades. Nós temos a busca de instrução é feita através do PC, né? E uma memória de instruções. Então, o PC é enviado para a memória, a instrução vem e a gente fala, opa, legal. Com a instrução em mãos, a gente faz a decodificação, que nada mais é do que separar os fios que vão para cada pedaço do circuito. Depois, nós vamos fazer o que? A execução, que é, efetivamente, depois de eu acessar os registradores que eu quero, eu faço a operação de fato, por exemplo, uma soma. Tá? Eventualmente, eu poderia fazer um acesso à memória. Hoje, a gente não vai acessar a memória. Então, a memória está fora de hoje. Tá? Mas a gente quer guardar o resultado. Ou seja, a gente pega o resultado da ULA e salva no registrador C. Então, olha só que interessante. Se a gente pegar um código de um programa, o código de um programa vai ser um programa, por exemplo, de 32 bits, vão ser vários conjuntos de 32 bits aqui, né? Então, de zeros e uns aqui. 0, 1, 1, 1, 0, 0 e assim por diante. Tá? Maravilha. Se a gente olhar isso daqui, vai parecer uma maluquice, esse monte de 0 e 1. Mas se a gente saber olhar esses zeros e uns, a coisa não parece tão maluca. Então, imagina que a gente coloca uma máscara por cima desses zeros e uns. E essa máscara diria mais ou menos assim, olha, esse pedaço aqui inicial, ó, é o pedaço upcode. O segundo pedaço é o pedaço A. O terceiro pedaço, vamos tentar uma outra cor aqui, é o pedaço B. O outro pedaço é o pedaço C. Aí a gente fala, olha que interessante, aquele conjunto de zeros e uns que não parecia dizer nada para a gente, agora ele faz sentido. Por quê? Se eu codifico,
no opcode está escrito 011. Eu venho na tabela de instruções, vejo qual que é a instrução 3. A instrução 3 é a que faz AND, por exemplo. Ah, então tá. Aquela instrução está fazendo AND. Está fazendo AND com quem? Bom, com o 10, vamos colocar aqui 00, 00 não, né? Vamos colocar um outro código aqui. Então, vamos supor que está escrito 100110. Tá? Então, basicamente, ele está pegando do registrador A, que é o registrador 2, ele está fazendo um AND, a gente já sabe qual que é a operação, com o registrador, então, registrador 2, AND, registrador 01, registrador 1. O resultado disso daqui, ele vai guardar dentro do registrador 2. E aí a gente fala, caramba, agora eu consigo pegar qualquer programa no mundo, se eu souber qual a tabela que traduz aquelas instruções e saber qual é o formato da instrução, eu consigo decodificar e saber o que está acontecendo ali. Tá? Então, basicamente, seria uma instrução que pega o valor que está dentro do R2, pega o valor que está dentro do R1, faz um AND entre os dois, e o resultado guarda no R2. Então, o R2 vai ser sobrescrito, né? Super bacana. Muito bem. Então, essa daqui são as fases básicas de execução de um programa num processador MIPS. E aqui está tão simplificado que se a gente pegar qualquer processador, né, ele tende a ter essas etapas. Busca, decodificação, execução, acessa a memória, eventualmente, e guardar o resultado. Tá? A gente não falou do acesso à memória, mas a gente pode falar. Então, o acesso à memória, deixa eu apagar um pouquinho aqui, quando que aconteceria o acesso à memória? Né? O acesso à memória seria mais ou menos o seguinte, eu pego dois operandos, né? Nesse caso aqui eu estou pegando o operando A e B, que é o R7 e R8, eu faço uma operação com eles e uso aquele resultado da operação como endereço de memória. E os dados que eu estou lendo da memória são os que vão me dar a saída que eu guardo no registrador C. Tá? Então, essa daqui teria sendo uma operação de carga, ou seja, eu estou carregando alguma coisa da memória para dentro do processador. Estou fazendo um load. Tá? Ou ainda poderia ter alguma coisa diferente. Tá? Por exemplo, a gente poderia fazer uma escrita na memória. E a escrita na memória, eventualmente a gente vai ter que pensar um pouquinho como fazer. Por exemplo, poderia fazer a operação e pegar o registrador C e escrever. Talvez não seja uma boa ideia. Talvez seja melhor pegar o registrador B e escrever. Tá? Então, algo assim vai acontecer no MIPS. A gente vai ver esses detalhes mais passo a passo. Tá? Então, eu queria apresentar a vocês, primeiramente, ao MIPS. Tá? E essa daqui é a visão geral do que acontece no MIPS. Basicamente, memória de instruções, memória de dados, contador de programa, um banco de registradores, a ULA, né? E a memória de dados já foi falada. Tá? Então, maravilha. A gente tem os componentes básicos para um processador. Tá. Então, o que acontece quando a gente faz uma soma? Então, a gente vai ter no código alguma coisa mais ou menos como está aqui. Add, R3, R1, R2. Tá? Então, aqui a gente está chegando próximo à linguagem assembly, que é a linguagem de montagem. Tá? Seria uma linguagem bem rústica, tá? Que depois nós vamos usar o montador para escrever binário, igual a gente estava fazendo antes, 0, 1, 1, 0 e assim por diante. Tá?
Agora, essa instrução aqui, então, o que vai acontecer? Ela vai ter a parte da busca da instrução. Ah, então chegou uma soma, maravilha. A gente vai decodificar, então a gente vai entender onde que está o ED, onde está o R3, onde está o R1, onde está o R2. Ou seja, os pedaços nos 32 bits que a gente usa para cada coisa. A gente vai acessar os registradores, então a gente vai estar acessando o registrador R1 e o R2, né? O código de operação soma estaria vindo aqui para dentro da URLA, e a URLA, então, faz a soma e manda o resultado para fora. E o resultado vai ser escrito no registrador 3. Tá? Então, imagina que o R1, R2 e R3 estão tudo dentro do banco de registradores. Tá? Então, na verdade, a gente vai fazer 2 leituras e uma escrita. Tá? E, basicamente, o banco de registradores do MIPS precisa prever somente isso, 2 leituras e uma escrita. E está tudo feito. Tá? Muito bem. Então a gente vai ter que falar um pouquinho mais sobre essa coisa que é a linguagem de assembly, a linguagem de montagem. Tá? Antes de falar da linguagem de montagem, é importante a gente saber assim, quais recursos a gente pode contar no nosso processador. Tá? Então, quantos registradores tem? Né? O MIPS ele tem 32 registradores de propósito geral. Tá? Então, a gente pode chamar eles de R1, R2, R3, R4, ou simplesmente cifrão 0, cifrão 1, cifrão 2, cifrão 3 e assim por diante. Tá? Nós temos o PC, tá? Que é o contador de programa, ou IP, né? Ponteiro de instruções, e um registrador de status. Tá? Nós vamos ter aqui a memória, tá? Que ela vai ter o endereço 0 até o endereço 4 GB menos, no caso aqui seria o endereço FFFFFF, que seria o endereço 4 GB menos 4. Tá? Vamos entender um pouquinho sobre a memória. Tá? A memória, cada endereço, ela contém 1, 2, 3, 4 bytes. Tá? Então, ela é endereçada por palavra. A minha palavra não tem 32 bits? Então, cada endereço da memória, 32 bits. Tendo o byte 0, 1, 2 e o 3. Então, eu vou ter o endereço 4 estaria aqui, o endereço 5 estaria aqui, o 6 estaria aqui e o 7 estaria aqui. Tá? Então, se eu quiser acessar, por exemplo, o endereço 6, né, eu vou ter que entrar no endereço 4, e aí eu vou ter esse pedaço todo da memória. E eu falo, não, eu só quero o 6, o restante eu não preciso usar. Tá? Mas o endereço da memória, vocês estão vendo que ele é múltiplo de 4, né? Ó. Tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer assim, que se aqui tem uma instrução, a próxima instrução está 4 bytes à frente. Então, eu tenho que, né, o que eu tinha dito que o PC tem que ir incrementando de 1 em 1, é mentira. O PC tem que incrementar de 4 em 4 para pegar a próxima instrução. Tá? Então, eu consigo acessar um byte qualquer. Eu consigo acessar o 5, o 6, o 7. Não tem problema nenhum. Tá? Mas é importante a gente pensar nisso, né? Que as palavras estão, né, contíguas na memória de alguma maneira. Tá? Então, né, alguém pode se perguntar aí, né? O que é o 4G menos 4? Tá? A ideia toda é o seguinte, pensa só, se eu estou começando do 0, né? Eu vou ter o endereço 0, 4, 8, tal. Esses endereços, eles são dados por um registrador. Né? A palavra do nosso processador aqui
ele é 32 bits. Tá? 32 bits. Então, quer dizer que os endereços de memória vão ter até 32 bits, tradicionalmente. Tá? E aí a gente começa, tá, mas o que daria para... Qual endereço máximo daria para escrever com 32 bits? Bom, o menor endereço é se eu escrever 0 em tudo, que seria o endereço 0. Se eu escrever 1 em tudo, nos 32 bits, né, o que em hexadecimal ficaria F, 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 né? Se eu escrever 1 em todos os bits, eu vou chegar no endereço 4 gigas. Ou seja, o endereço 4 bilhões. Tá? Então, professor, mas pera lá, mas chega mesmo 4 bilhões? Né? Então, vamos lá, vamos por partes. Se eu pego 32 bits e eu divido ele em grupos de 10, né? Eu tenho 3 grupos de 10. 32 bits dividido por 10 dá 3. Ufa, professor, sério? Sério. Tá? Cada 10 eu tenho... Eu consigo, com 10 bits, eu consigo contar até 1024. 1024, consigo contar 1024, 1024. Então, quer dizer assim, que com 10 bits, eu consigo contar até um K. K significa 1024, né? Significa 1000. Tá? A gente está falando aqui de qubit, então 1024. Se eu uso 20 bits, eu consigo contar até 1 milhão. Se eu uso 30 bits, eu consigo contar até 1 bilhão. Tá? Não, professor, mas você não tem 30 bits, você tem 32. Tudo bem. Com mais 1 bit, eu consigo contar até 2 bilhões. Com mais 2 bits, eu consigo contar até 4 bilhões. Tá? Lembrando que o endereço vai de 0 até 4 bilhões menos 1. Esse último endereço aqui seria o 4 bilhões menos 1. Ou seja, esse endereço aqui na outra ponta seria o 4 bilhões menos 4. Né? Então daí que está aqui a ilustração que vai do 0 até 4 gigas. Tá? Então, isso quer dizer o seguinte, que um processador tradicional que usa apenas 32 bits para endereçar a memória, não consegue trabalhar com memórias maiores do que 4 gigas, a menos que eu faça alguma gambiarra, alguma modificação nele. Tá? Então, ele tem um limitante. Né? Agora, se eu uso mais bits, por exemplo, um processador de 64 bits, bom, um processador de 64 bits, agora a limitação dele é 2 na 64. Endereços diferentes, que é bem maior, né? Então, ele desceria para giga, tera, peta, e assim vai. Né? Então, eu consigo agora endereçar muito, muito mais memória. Tá? Muito bem. Então, está explicado aqui a parte de 4 GB. Vamos avançando. Avançando um pouquinho mais, antes da gente falar do assembly, né, da linguagem de montagem, aqueles 32 registradores, que são registradores de propósito geral, eles não são tão de propósito geral assim. Tá? Na verdade, eles têm algumas funções num programa. Então, por exemplo, os registradores V2 e 3, eles são conhecidos também como V0 e V1, que eles são usados para retorno de funções. A gente tem aqui alguns registradores A0, A1, A2, A3, que são os registradores 4, 5, 6, 7, tá? Que são usados para argumentos quando eu estou chamando uma função. Aí tem alguns registradores temporários que são realmente de propósito geral, tem alguns outros temporários salvos. A gente vai ver isso com mais calma, ponto a ponto.
tá? Mas é interessante, assim, a gente saber que alguns registradores são mais utilizados para uma determinada função, tá? Eles têm uma função específica, tá? Professor, mas eu vou escrever um código ali, teste. Então tá, então usa os registradores do 8 até o 15, ou do 24 e o 25, que são temporários, tá? E aí você garante que depois que você colocar seu código em algum outro lugar, ele vai funcionar bem. Tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho da linguagem de montagem do MIPS. Tá? E esse, de verdade, a gente não pretende ser um curso sobre assembly ou sobre software básico, tá? Mas a gente vai ter que falar um pouquinho para a gente entender melhor o que o processador tem que fazer. Tá? Então, nós estamos falando aqui do conjunto de instruções e a gente tem que entender esse conjunto de instruções para poder projetar um processador. Tá? Mas a gente não está a fim de falar muito sobre como eu tenho que escrever meu código, sobre como que eu vou fazer as convenções na escrita de códigos. Tá? Então, né, esse é o objetivo aqui, a gente se ater à parte básica do codificação do MIPS. Tá? Então, assim, primeira coisa, o conjunto de instruções é bem simples, tá? E tão simples que quando a gente escreve um código em assembly e ele vai converter para zeros e uns, né? Quem converte é o montador. O programa montador, ele tem, sei lá, umas 200 linhas em código C, tá? Então, ele é bem pequenininho, tá? Então, o que a gente está falando é de um conjunto de instruções, ou seja, a linguagem de máquina, tá? Esse conjunto de instruções do MIPS, ele tem poucos tipos de dados. Então, assim, quando eu vou sei lá, eu vou fazer uma busca de um dado na memória, eu vou poder pedir 1 byte ou meia palavra, que seriam 2 bytes, ou uma palavra inteira, que seriam 4 bytes. Eu ainda posso falar que eu quero fazer uma operação com float ou uma operação com double. Tá? Então, nota que são poucos os tamanhos de dados que eu tenho. Eu vou trabalhar, então as instruções vão trabalhar ou com 8 bits, ou com 16 bits, ou com 32 bits, ou com 64 bits, de alguma maneira diferenciada. Tá? Então, float e double, a gente não vai falar, né, que seria alguma coisa mais de arquitetura de computadores. A gente vai se ater aqui a esses tipos de dados mais simples. As instruções podem usar, então, os 32 registradores, que a gente acabou de falar, e o vetor de bytes, que é a memória, que também a gente acabou de falar. Muito bem. Tipicamente, uma instrução, ela vai consumir 2 operandos e gerar um resultado. Então, eu só vou ter um resultado sendo gerado por instrução. Tá? Muito bem. E a palavra do MIPS, no caso, é 32 bits, como a gente já falou, né? Que vai ter que conter a operação da ULA, os registradores e eventuais funções extras que a gente quer executar. Tá? Muito bem. Então, se a gente pegar um exemplo, né, de uma linguagem de montagem, a linguagem de montagem é o que está dado aqui nesse quadro negro, na letra em branco. Tá? Então, a gente consegue ver alguns detalhes aqui da linguagem de montagem. Tá? O primeiro detalhe seria, deixa eu tentar escrever aqui na tela, seria esse camarada aqui e esse camarada aqui. Então, vocês podem ver que tem alguma coisa escrita, 2 pontos. Alguma coisa escrita, 2 pontos. Tá? Isso daqui são etiquetas ou labels do meu código. Tá? Esses labels, eles são muito úteis porque daqui a pouco eles vão ser a minha função main, a minha função x, a função y e assim por diante. Tá? Então, você já consegue imaginar que esses labels aqui, eles vão ter algum papel interessante, porque daqui a pouco eu posso falar, execute o label fim, execute o label .l1, execute o label main, e assim por diante. Tá? Muito bem. Quando a gente está escrevendo código em assembly, né,
nós podemos usar comentários, tá? Os comentários, eles vão estar escritos com sustenido ou, então, com ponto e vírgula, tá? Então, ponto e vírgula diz assim, olha, acabou a instrução, agora é comentário que eu estou escrevendo, tá? Muito bem. E o que esse código está fazendo aqui? É um código bem simples, que ele está pegando e fazendo o seguinte, ó, R1 está recebendo a soma de R2 com R3. Então, ele pega o registrador 2, o registrador 3, soma eles dois, e o resultado guarda no registrador 1. Tá? A instrução de baixo, ele está fazendo uma subtração. Ele pega o R6, o R7, subtrai o R7 do R6 e armazena no R5. Tá? E aqui ele está fazendo alguma coisa um pouco mais sofisticada, que é volta para a instrução L1. Então, seria um laço infinito que fica fazendo esse cálculo bobo aqui. De R1 recebe R2 mais R3, R5 recebe R6 menos R7. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Tá? Então, daqui a algumas aulas a gente vai olhar esse código e a gente vai bater o olho e já saber tudo o que está acontecendo nele. Tá? Por enquanto, a gente não espera isso. Tá? A gente só está ganhando familiaridade com esse código. Legal. Então, nota que eu, mesmo sem dizer para vocês, né, esse código aqui ele tem uma sintaxe, né? A gente não explicitou, mas a sintaxe é mais ou menos assim. O primeiro registrador é o que recebe, os outros dois são os que são operados. O 5 é o que recebe o resultado, o 6 e o 7 são operados. Então, essa é uma sintaxe específica, tá? E essa sintaxe, ela, quem usou muito, quem iniciou com essa sintaxe foi Intel. Então, a gente conhece como sintaxe Intel. Tá? Existe outra sintaxe que a gente pode, às vezes, olhar o código e ver, que é a sintaxe AT&T. Tá? A AT&T é uma grande empresa de tecnologia. Eu acho que existe até hoje, né? AT&T. E o que acontece? A sintaxe delas são diferentes. Então, nota que a Intel usa R para dizer qual o registrador. A AT&T usava cifrão. A sintaxe Intel usa direto o número quando é um valor, um imediato, um valor fixo, né? Uma constante. Constante 1 vai ser escrita dentro do registrador 2. Aqui a coisa está diferente, né? Ó, o cifrão está indicando que é uma constante, a constante 1, e o destino é o último registrador. E está aqui com uma porcentagem antes na frente. Tá? Então, a gente vai usar mais a sintaxe Intel, tá bom? Eu vou tentar converter os códigos que eu tenho, né, que a gente vai ver, para Intel. Tá? Mas, eventualmente, algum código que eu copiei, ele vai ficar ainda no formato AT&T e a gente vai ter que, ou um misto desses dois, e a gente vai se entender, tá bom? Mas é importante a gente saber isso, porque tem uma diferença brutal, que no da Intel, o primeiro é o destino, e na AT&T, o último é o destino. Então, se a gente está olhando um código, a gente vai entender coisas totalmente diferentes, né? O 5 está recebendo o que acontece com 2, o 6 e o 7. Né? E aqui, se a gente não se atentar que é AT&T, a gente vai falar, o 6 está recebendo o 7 e o 5. Não é bem isso. Tá? Muito bem. Então, a gente já sabe que existe duas sintaxes que são de código assembly. Tá? A sintaxe Intel, a sintaxe AT&T, são as mais comuns. Tá? Muito bem, então a gente tem que se atentar qual delas duas a gente está escrevendo o código. Então, basicamente, o que a gente vai ter? Nós costumamos escrever no nosso código em C, ou Pascal, ou Python, ou seja lá o que for. Tá? Vamos pensar no código em C. Tá?
O código em C, ele vai pegar e o compilador, tá? Quando a gente manda compilar, ele gera um equivalente em assembly. Tá? Então, por exemplo, A recebe B mais C. Ele vai fazer o add A, B e C. Essa expressão aqui, A recebe B mais C mais D mais E, ele vai converter para assembly. Lembra, assembly é tudo sobre instruções simples, e instruções de 3 endereços, tá? Ou 3 operandos. E aqui tem muito mais do que 3 operandos. Então, o compilador vai converter para 3 operandos apenas. A recebe B mais C, A recebe A mais D, A recebe A mais E. Então, uma simples linha de código em C pode se transformar e costuma se transformar em várias linhas de assembly do MIPS. Tá? Muito bem. Nesse caso aqui, a mesma coisa vai acontecer. Ele vai fazer a soma, a outra soma, a subtração. Tá? Então, ele fez esse cara que tem as precedências, depois faz a subtração que tem menor precedência, já guardando o resultado em F. Tá? Muito bem. E o montador, professor? Né? Eu já ouvi falar que tem o compilador e o montador, né? Ou o assembler. Né? O assembler é o que monta, ou seja, ele traduz a linguagem de montagem para o código binário. Ou seja, ele vai converter isso daqui para zeros e uns. Então, ele vai falar, olha, o formato da instrução do MIPS primeiro eu coloco o opcode. Então, qual que é o opcode da soma? O opcode da soma é tudo zero. Então, tá, escreve zeros aqui. Maravilha. Depois, coloca o registrador A. Qual que é o registrador A? Esse daqui é o registrador 7. Então, escreve 7 aqui dentro. Né? Zero. Opa, né? Maravilha. Depois, o registrador B, né? Depois, registrador C e assim por diante. Tá? Então, o montador é que faz essa conversão. O que nós estamos interessados aqui, por enquanto, é entender mais sobre a linguagem assembly. Tá? Mas aqui a gente começa a entender onde ela se encaixa no mundo. Tá? Maravilha. Então, vamos lá, revisão. Instruções aritméticas e lógicas vão ter 3 operadores, ou 3 operandos, né? Costumam ser 2 origens e um destino. Dessa maneira, o circuito que decodifica a instrução é bem simples. Os operandos sempre estão em registradores. Então, toda vez que eu vou fazer uma operação, uma soma, subtração, sempre eu vou estar trabalhando com registradores, eu não vou estar trabalhando com a memória. Tá? O conjunto de instruções do MIPS também, ele tem uma outra coisa interessante, que ele só vai acessar a memória com instruções do tipo load ou do tipo store. Tá? Então, vou colocar ST por enquanto. Tá? Então, se for uma instrução de load ou store, aí ele vai na memória. Se não for, os operandos sempre estarão em registradores. Ou ele vai ser um imediato, como a gente acabou de ver, né? Por exemplo, o número poderia estar escrito aqui 1024. Então, pega o R7, R17, soma com 1024 e guarda no R8. Tá? Muito bem. Tá. Alguns detalhes que eu não falei ainda. O R0, registrador 0, ele contém o zero fixo. Ele sempre é fixo em 0. Eu posso subscrever ele. Ele vai estar valendo 0. Eu posso escrever de novo, ele vai estar valendo 0. Eu posso ler ele e ele está valendo 0. Tá? E o R1, ele é temporário para o montador, a gente deve evitar usar. Tá? Muito bem. Então, avançando um pouquinho mais, a gente vai falar agora, rapidamente, de algumas operações aritméticas. Tá? Nós não vamos olhar todas as operações, só algumas delas.
tá? Existem diversos cartões de referência de instruções do MIPS, tá? Como esse daqui. Tá? Esse daqui é um cartão de referência que ele fala as instruções e também fala qual que seria a codificação em binário dela. Então, ele fala tanto a instrução em assembly e como que eu codificaria ela em binário. Tá? Então, aqui a gente está interessado somente em ver as primeiras operações, soma e subtração, talvez o AND, o OR, tá? E os tipos delas, os sabores delas. Tá? Então, basicamente, a aritmética dentro do MIPS, ela é feita usando o complemento de 2. Tá? Então, toda vez que eu estiver trabalhando com sinal no MIPS, o sinal estará codificado em complemento de 2. Tá? Mas eu consigo fazer operações aritméticas sem sinal. Então, eu consigo fazer instruções com sinal e instruções sem sinal. As com sinal são, por exemplo, as que a gente já viu, add, sub. As sem sinal são a add u, sub u. Ou seja, add unsigned, sem sinal. Subtraction unsigned. Tá? Então, essas que tem o U no finalzinho, vocês já vão... Ah, então isso daqui provavelmente é porque não tem sinal, sem sinal. Se ela não tem sinal, ela não está... Quer dizer assim, que eu vou considerar a soma sem complemento de 2. Tá? Quer dizer o quê? Que não vai ter detecção de overflow, por exemplo. Tá? Mais ou menos isso. Tá. Que mais? Que mais? Muito bem. Se eu estiver trabalhando com endereços, se meu programa for trabalhar com endereços, eu não vou usar sinal. Eu vou fazer trabalhar sem sinal. Com, por exemplo, o add-u, unsigned. Né? Por quê? Porque se eu, como eu já falei antes, se eu acessar o endereço de memória ffffffff, que em complemento de 2 seria -1, né? Ele é um endereço, na verdade, 4 GB. Então, ele é um endereço válido. Né? Então, ele não significa -1. Tá? Então, a memória, todo o endereço que a gente mandar para a memória, ele vai considerar sem sinal. Ou seja, todos os bits vão ser úteis. Tá? Legal. O que mais? Operações com inteiro pode ter operandos positivos ou negativos. E talvez o programa vai detectar a ocorrência de um overflow. Tá? Muito bem. Então, assim, de maneira geral, quando a gente está somando 2 bits de 32 bits, 2 números de 32 bits, ele vai dar um resultado de 33 bits. E a gente pode ver se o sinal mudou, então houve um overflow, e o processador vai indicar que esse overflow ocorreu. Tá? Mas isso é para um papo para o futuro. Tá? Então, o que a gente tem que lembrar agora é que a gente vai trabalhar com operandos com sinal e operandos sem sinal. Maravilha. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Tá? Nós temos o add, que o que ele está fazendo? Ele está pegando o R1 e está recebendo R2 mais R3. Tá? Tá aqui nos comentários. Eu tenho o add U. O que o add U está fazendo? O add U, né? Então, a gente olhou o primeiro e a gente está olhando esse terceiro. Tá? O add U, ele faz uma soma, só que sem sinal. Tá? Então, ele não... Se o bit mais significativo estiver setado, ele não vai falar que é um número negativo, ele vai falar que é um número grande. Tá? Basicamente é isso. Então, do ponto de vista prático, ele não vai causar exceção quando tiver um overflow. Tá? Porque são números sem sinais. Tá? Muito bem, o que mais? Nós temos aqui uma instrução que tem um i no final. E esse i, ele significa que nós estamos trabalhando com um i imediato.
O imediato nada mais é do que uma constante definida pelo programador no código. Tá? Essa constante a gente vai ver que ela vai ser útil em várias ocasiões. Tá? Então, tá. Então, o que eu estou dizendo é assim, uma instrução add, quando a gente escrever ela e o processador estiver lendo ela, os 32 bits, ela vai ter um pedaço que é o opcode, o código da operação, que é uma soma. Ela vai ter um pedaço que é o registrador de origem, R2. Então, aqui estaria escrito R2. Ela tem um pedaço que é o registrador de destino, R1. E com esses bits que sobram na instrução, que no caso são 16 bits, tá? Esses 16 bits, ele vai nos dar um imediato, ou immediate, ou seja, um valor constante. Tá? Ah, interessante, hein, professor? Então, a gente pode pegar e escrever, por exemplo, 1024 e falar, olha, o R2 soma com 1024 e grava em R1. E aquilo pode ser o endereço, por exemplo, de um vetor, que eu vou acessar a memória depois, vou fazer alguma coisa. Maravilha. Tá? Então, o imediato é super útil. Agora, nota que tem uma coisa aqui que é uma coisa estranha que está acontecendo. Como que eu vou fazer uma soma de um registrador que tem 32 bits e um imediato que tem apenas 16 bits? Então, o registrador ele tem o dobro do tamanho do imediato. E aí, quando eu vou fazer uma soma, por exemplo, e eu quero uma soma com sinal, o que eu vou considerar que o sinal tá aqui, ou eu vou encher de zeros aqui, e sempre vai ser positivo, ou eu vou encher de uns, e aí vai ser sempre um código, um número negativo. O que eu faço? Né? Como que eu opero de 32 bits com 16 bits? Né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa chamada extensão daqueles bits. Nós temos que estender aqueles bits, de alguma maneira. Tá? Muito bem. E a extensão desses bits, né, ela vai acontecer com ou sem sinal. Então, vamos supor aqui esse add-i, tá? O inicial aqui, o add-i. O add-i, ele não tem o u aqui. Ó, é diferente do add-iu, né? O add-i, ele trabalha com sinal. Então, aqui é com sinal e aqui seria o sem sinal. Muito bem. Então, se eu estou trabalhando com sinal, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que pegar meu imediato, tá? Que tem 16 bits, e eu tenho que bolar aqui mais 16 bits para completar ele. Tá? Se é um número com sinal, uma forma de completar os 16 bits que faltam é o seguinte. Esse bit aqui, ele pode ser 0 ou 1 do meu imediato. Né? Ótimo. Se ele for 0, ele é um número positivo. Se ele for 1, é um número negativo. Opa. É um número negativo. Tá? Muito bem. Como que eu faço um bit, um número de 16 bits, virar de 32 bits e manter o mesmo valor e o mesmo sinal, positivo ou negativo? Quando a gente codifica em complemento de 2, tem um truque muito, muito legal, que é o seguinte. Se o número é negativo, se eu escrever ou seja, escrever 16 vezes o bit mais significativo, o valor é o mesmo e o sinal é o mesmo.
É o que, professor? Cadê lá? Eu perdi. Então, vamos de novo, tá? Se o número é negativo, o que significa um número negativo? O número negativo em complemento de 2, basicamente, significa assim, que esse daqui, esse bit aqui, ele significa menos 2 elevado a 15. Esse outro número aqui, ele significa mais 2 elevado a 14. Esse outro aqui, 2 elevado a 3, 2 elevado a 0, positivo, né? Então, é basicamente assim, a gente tem lá, nós temos um número bem negativo, bem grande, e depois outros bits que representam números positivos, né? Muito bem. Quando eu estendo o sinal, eu estendo meu número com o sinal, o que eu preciso fazer? Se aqui tem 1, então quer dizer que o menos 2 elevado a 15 está ligado. Se eu encho de 1s aqui, nessa nova representação, essa nova representação ela tem ela é diferente. A representação de 32 bits diz assim, ó, que agora 2 elevado a 31, menos 2 elevado a 31, e todos os que tem para cá são números positivos. Inclusive, esse que era negativo, ele passa a ser uma representação positiva. Tá? Até aqui não deveria ter nada de muito novo, né? São só algumas ideias aí que estamos conectando. Tá? Quando eu seto esse número bem negativo, mas ao mesmo tempo eu seto vários números positivos juntos aqui, eu meio que estou anulando o fato de eu ter aumentado, que antes era menos 2 na 15, agora é menos 2 na 31. Eu anulo esse efeito de ser um número tão negativo, ligando vários números positivos. E aí, por exemplo, se tiver escrito 0, né? Significa que o número é menos 1. Na representação de 16 bits ou de 32 bits, continua sendo um número menos 1. Eu não mudei nada do lado de cá, nos bits menos significativos, eu só estendi o sinal. Tá? Então, aqui é super importante. Então, tá. Quando eu quero estender o sinal com o número, estender o número com sinal, né? Então, eu faço isso. Eu pego o bit mais significativo e replico ele quantas vezes eu quiser estender. Tá? Então, se aqui é 1, vai ficar 1. Se for 0, vai ficar 0. E assim eu não mudo o número que eu estou escrevendo. Tá? Legal. Agora, então a gente já viu esse caso aqui do add, a gente já viu o add i e o add u. E agora, e quando é um imediato e eu quero usar ele sem sinal, unsigned? Aí é um pouco diferente. Eu pego os meus 16 bits e esse cara aqui já não me diz mais se é sinal ou não. Ele é só um 0 e 1 comum, que é do número. Ele não está falando se é um sinal positivo ou negativo, nada disso. Então, basta eu encher de zeros à esquerda. 0. Imagina assim, eu tenho o número 10, ou seja, são 2 casas decimais, mas eu queria escrever um número com 4 casas decimais. É só encher de zeros. Ficou com 4 casas decimais. E a mesma coisa, 10 aqui é uma sacanagem, né? Vamos pegar um número maior, né? O número 70. Né? Se eu quero escrever 70 com 4 casas decimais, é só colocar 0 à esquerda, que não vai fazer diferença. E é basicamente o que a gente faz no caso sem sinal. Quando é com sinal, eu replico o bit mais significativo. Quando é sem sinal, eu só escrevo 0 e está tudo bem. Muito bem.
quando eu tenho uma operação OR imediato, o OR não tem esse conceito de ser com sinal ou sem sinal. Então, 16 bits zeros, mais a constante que o programador definiu. Vocês definiram no código. Tá? Então, o que a gente está falando aqui é qual o efeito que o código que a gente escreveu vai ter durante a execução no meu processador. Então, se o meu código é um add, ele vai considerar que são dois camaradas com sinal. Se eu add I, quer dizer que eu tenho um registrador e um imediato. Se eu add U, quer dizer que R2 e R3 são sem sinal. Se eu add IU, quer dizer que ele vai considerar dessa outra maneira, né? É um registrador, um imediato, e o imediato vai ser estendido sem sinal. Então, muito bem. Pessoal, tem aqui o último exemplo, tá? Que é trabalhando com imediatos. Trabalhar com imediatos é tão comum que existem instruções bem interessantes para trabalhar com eles. Então, o OR I, ele é uma instrução super, super interessante. Tá? Então, imagina que eu tenho o meu banco de registradores. 32 registradores, e eu estou começando a executar o meu primeiro código. E eu gostaria de escrever 0 lá no banco de registradores para eu saber que está tudo escrito 0 e aí eu posso seguir minha vida. Como que eu escrevo 0 no banco de registradores? Se o banco de registradores tem 32 bits, como que eu faço isso? Então, uma forma de escrever 0 seria o registrador 0, copiar ele dos outros registradores. É verdade, ficou fácil. Não tinha pensado nisso antes. Tá, e se eu quiser escrever 42? 42, fica mais interessante, hein? Como que eu escrevo um número qualquer dentro de um registrador? Essa é a pergunta. Né? Escrever 0 é fácil, agora eu quero escrever um número qualquer. Tá? Então, basicamente, a gente vai usar esse conjunto de instruções, OR I e LUI. Tá? Lembra, essas instruções aqui, na verdade, são os mnemônicos, ou seja, é uma abreviação do nome da instrução. Tá? OR, imediato, é o nome da instrução. Né? Mas a gente só escreve OR I, ou LUI. O LUI é o Load, Upper, Immediate. Tá? Vamos entender o que essas instruções fazem. O primeiro, ele vai pegar o R0, o registrador que eu defini aqui, vai pegar uma constante qualquer, vai fazer uma operação OR entre os dois. Nesse caso aqui, eu estou fazendo operação OR com o registrador 0, que é cheio de zeros. Então, o que dá 0, 0, 0, 0 com alguma coisa? Dá alguma coisa. Então, basicamente, a gente estaria escrevendo isso num pedaço do registrador, no pedaço de baixo do registrador. Tá? Legal. Mas, professor, eu queria escrever o registrador todo, os 32 bits do registrador. Como que eu faço isso? Então a gente precisa agora pegar um outro imediato e fazer ele ser carregado aqui nessa parte alta. E uma forma de fazer isso é com a instrução LUI. A instrução LUI pega a minha constante, meu imediato, e carrega na parte alta do registrador 1. Ele não sobrescreve o que tem aqui na parte baixa. Ele vai pegar simplesmente e vai escrever na parte alta. Tá? Estou com uma dúvida aqui, se o load immediate ele escreve ou não. Então, vamos olhar aqui. LUI, load, upper immediate. Ele escreve 0 na parte baixa, assim como está dito aqui, ó. São 16 vezes 0. Então, ele escreveria 0 em tudo aqui e sobrescreveria só a parte alta. Então, se eu tenho uma instrução que escreve na parte baixa e outra instrução que escreve na parte alta,
basta eu pegar depois os dois registradores e fazer um OR entre eles. Então, aqui eu tenho coisas interessantes e aqui eu tenho coisas interessantes. Aqui é tudo zero. Aqui é tudo zero. Se eu faço um OR entre os dois, eu tenho um registrador com coisas interessantes embaixo e em cima. Tá? Muito bem. Então é isso. Tem algumas formas de escrever o código que eu consigo escrever não 16 bits, mas eu consigo escrever, por exemplo, 32 bits. E, de verdade, não existem instruções que conseguem trabalhar com imediatos de 32 bits. Mas, como esse código aqui é um pseudocódigo que vai ser depois gerado um binário, basta que eu tenha uma inteligência no montador para escrever isso daqui da forma correta no meu binário. Tá? Então, existem algumas pseudo-instruções que a gente pode usar no Assembly. Uma pseudo-instrução seria o LA, que seria o Load Address. O que o Load Address faz? Ele nada mais é do que pegar e carregar a parte alta para a parte alta do registrador e depois fazer um OR com a parte baixa do registrador. Tá? Em vez da gente ter que fazer o load upper e depois o OR imediato, ele já faz os dois de uma maneira rápida. Existe ainda esse operador porcentagem high e o porcentagem low. Tá? Seria assim, o que esse operador fala? Olha, montador, quando você for pegar o número que o cara escreveu aqui, você joga fora a parte baixa porque ele só escreveu ali para anotação. O que nos interessa é a parte alta. O porcentagem low faz o contrário, ele fala assim, ó, você faz o seguinte, pega a parte alta e joga fora e ignora isso daqui, ele só está interessado mesmo na parte baixa. Tá? Então, são alguns, não é uma instrução, mas é uma pseudo-instrução, né? Ou um operador que o montador vai entender o que fazer. Tá? Por quê? Porque foi entendido que os programadores usam tanto essa construção que, em vez de fazer o LUI e o OR, faz o LA, pronto, e ele tem esse efeito. Tá? Bom, gente, era isso que eu tinha para essa aula. Tá? É uma aula que a gente, então, entra no mundo de um processador MIPS, e quando a gente entra, a gente começa a ver que, embora seja um processador super simples, ele tem várias coisas que nós temos que tomar cuidado. Tá? Então, nós estamos tentando falar um pouquinho sobre as instruções que o processador MIPS executa, tá? E nas próximas aulas nós vamos falar o quê? Mais instruções que esse processador MIPS reconhece, e depois nós vamos ver como que o processador MIPS de fato executa essas instruções. Tá? Então a gente resolveu começar falando quais instruções que eu quero que meu processador suporte, e depois a gente vai pensar juntos como fazer esse processador. Tá? Então era isso que eu tinha para hoje. Até logo mais. Pessoal, dúvidas? Como é que vocês estão aí? Já vi que caiu um monte de gente, ó. Pessoal, bandeira branca, por favor, é isso. Deu para mim.